dia, boa tarde, boa noite. Tudo tranquilo? No dia de hoje, todos vocês devem estar sabendo, né? O TSE formou maioria e acabou de vez com as possibilidades de cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. No fim, foi até por unanimidade. Até o relator votou contra essa cassação, o que trouxe um enorme alívio para muita gente que temia que o mandato do presidente fosse abreviado no tapetão. Pois é. Mas se eu contar para vocês que o nosso sofrimento, o nosso drama está apenas começando, e que enquanto fechava essa brecha, o TSE abriu uma outra muito maior para derrubar o presidente. Mas como é difícil ser conservador aqui no Brasil, a gente não tem um dia de descanso, é impressionante, né? A gente se esquiva de um golpe, já vem outro, normalmente pelas costas. Mais difícil do que isso, só ser Jair Bolsonaro. Meu Deus, esse homem é realmente um iluminado, né? Sendo bem sincero aqui com vocês, tá, pessoal? Eu nunca acreditei muito que a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão fosse ser caçada por um motivo muito simples. Prestem bem atenção, tá? Se caçam a chapa, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, no caso, o Arthur Lira. Só que o detalhe é o seguinte, o Lira não quer ser presidente tampão. O sonho dele é ser governador de Alagoas. E se isso acontecesse, ele não poderia concorrer às eleições do estado dele. Vocês estão entendendo? O Mourão nunca foi um problema para o sistema. Então o interesse deles, na verdade, beleza, vamos lá, vamos caçar Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Se fosse a única opção. Agora, em existindo outra, eles vão preferir essa outra. E ela acaba de surgir e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Vamos lá, vamos começar a ler a matéria. TSE caça deputado Francisquini. Não é um deputado federal não, tá, pessoal? Lá do grupo dos traíras do PSL. É um deputado estadual do Paraná. E abre precedente contra Bolsonaro por acusações sobre urnas eletrônicas. Agora vamos ler a primeira parte da matéria aí. Por 6 votos a 1, o TSE decidiu, nesta quinta-feira, cassar o mandato e declarar a inelegibilidade do deputado estadual Fernando Francisquini do Paraná, por causa de uma transmissão ao vivo que ele fez no Facebook em 2018, na qual apontou sem provas fraude e adulteração nas urnas eletrônicas. Então vamos lá, galera, vamos entender o que aconteceu aqui. Em 2018, o Francisquini era candidato a deputado estadual, acabou sendo eleito, né? E no dia da votação, ele fez uma live no Facebook e alegou que as pessoas lá no Paraná, o estado dele, em algumas sessões, estavam tentando votar no Jair Bolsonaro e não estavam conseguindo. Não era nem nele, era no Bolsonaro. Depois disso, o TSE fez uma vistoria e disse que não tinha tido sabotagem alguma, né? Que eram problemas técnicos com as urnas eletrônicas. Não vou entrar nesse mérito, já expliquei aqui para vocês. A gente está correndo risco, né, de ser preso por qualquer coisa, então não emito mais opinião nesse sentido. Urnas eletrônicas não é problema meu. Não é problema meu. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, tá? Vamos seguir lendo a matéria aqui. A maioria do TSE votou pela condenação por abuso de poder político e também por uso indevido dos meios de comunicação. O que eu particularmente discordo, porque ele não estava usando meio de comunicação, ele estava usando a internet. E a votação já tinha acontecido, né, pessoal? Mas enfim, essa parte aqui é que é a mais importante, tá? A corte abre um precedente que poderá embasar eventuais ações contra a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição em 2022, em razão de acusações semelhantes dele contra as urnas eletrônicas antes e durante seu atual mandato. Pois é, o famigerado precedente. Por que eu digo famigerado? Porque aqui no Brasil ele não costuma funcionar para os dois lados, né? Mas outra questão que não pode ser estendida, aprofundada aqui neste canal mais. O fato é que o precedente foi aberto e agora isso pode ser estendido ao Jair Bolsonaro. Mas como isso pode acontecer? O TSE, sem ser provocado, pode dar prosseguimento a isso aí? Não. Ele não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. E quem poderia fazer isso? Qualquer partido político. E a gente sabe que desde o início desse governo, Jair Bolsonaro, é assim que o Brasil tem sido governado, né? Partidos políticos de esquerda fazendo pedidos a tribunais superiores. Então é fato, não tenho a menor dúvida disso, não tenham dúvida disso, que algum partido vai fazer isso aí. Ed, você está
dando ideia para os partidos de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Além disso estar na matéria, né, não li esse trecho aqui, mas a esquerda, em matéria de estratégia de sabotagem, está 1 milhão de anos à nossa frente. Então, se eu estou expondo isso aqui para vocês, vocês podem ter certeza que um ano atrás, quando essa história aqui do Francisquinho começou, isso já era o plano deles. Lembrando que nesse caso aqui, o Mourão não está envolvido. É só o Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Por que o risco é tão maior? Vamos continuar lendo aqui. É a primeira vez que o TSE julga um político por ataques ao sistema eletrônico de votação. A decisão cria um precedente que pode ameaçar a candidatura de Bolsonaro à reeleição no ano que vem. E agora, a parte importante, tá, pessoal? Isso porque o próprio tribunal já abriu uma investigação sobre a transmissão ao vivo em julho, em que, sem provas de fraude, isso é relativo, né? O presidente lançou dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica e a apuração dos votos. Eles estão falando aí, galera, daquela live, daquela famosíssima live, em que, na minha opinião, o presidente apresentou, sim, um monte de provas. Mas um monte mesmo. Mas o conceito de provas é subjetivo. E tem gente que acha que foi um monte de traque, né? Eu acho que foi uma bomba nuclear. Mas, Ed, você acabou de dizer que o TSE não poderia agir sem ser provocado. Já existe uma investigação aberta aí. Vejam bem, investigação é uma coisa. Processo de cassação é outra, completamente diferente. Para cassar o presidente, eles podem se basear nessa investigação que já foi aberta. Agora, para que se abra um processo de cassação, o TSE tem sim que ser provocado, por exemplo, por um partido político, o exemplo que eu já dei aqui para vocês, tá? Vamos continuando, que a coisa vai ficando mais complicada. E para quem não entende o conceito de precedente, é o seguinte, pessoal. Uma decisão que foi tomada passa a ser um entendimento. Precedente ou jurisprudência, né? Nesse caso aqui é um precedente porque é algo que aconteceu, um fato, né, objetivo. E tá aí essa matéria mostrando como eles pensam, né? TSE começa a julgar processo que definirá precedentes sobre o uso de recursos públicos para a publicidade institucional. Isso aí foi uma matéria de 2018. E aí é o seguinte, tá, pessoal? Com ou sem precedente, existe a tal da subjetividade que eu já expus aqui para vocês. Eu acho que aquela live estava cheia de provas. Tem gente que acha que ele fez uma tempestade em copo d'água. E esse é o meu maior receio. Este é meu maior receio. Vou mostrar para vocês aqui um trecho de um áudio do Alexandre de Moraes. Era um vídeo, na verdade, né? Mas eu vou deixar só o áudio aqui para vocês, em que ele fala a respeito, por exemplo, do disparo de mensagens em massa nas próximas eleições federais, né? Para presidente, para deputado federal, para senador, não só federais, também para governador. E ele tem uma opinião que, pasmem, eu concordo com a opinião dele, do Alexandre de Moraes. Agora, existe a tal da subjetividade. Se houvesse objetividade nessa declaração dele, eu ia bater palma pro Moraes. Vamos escutar. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Pois é isso aí mesmo, pessoal. Eu sei que pode parecer uma mensagem meio tirânica, né? Até porque existe o precedente. É brincadeira, tá? É brincadeira, senso de humor. Mas vamos lá. É o seguinte, se houvesse um critério objetivo, por mim estava tranquilo, não tem problema nenhum, eu concordo com ele. Você está tentando sabotar a eleição, desrespeitar as regras. Eu sou uma pessoa que é totalmente favorável ao enrijecimento do Código Penal, das prisões mesmo. Se você está tentando burlar o sistema eleitoral, eu não vejo problema nenhum na pessoa ser caçada, ser presa, zero. Agora, vou apresentar para vocês aqui um problema. A gente sabe que o nosso inimigo é ardiloso, é desonesto. Vamos supor que, por exemplo, o PT contrate uma empresa para fazer disparos de mensagens em massa a favor do Jair Bolsonaro, para tentar incriminá-lo. Por quê? Se o entendimento passa a ser
que se você fizer uso dessa prática aí, você é caçado, né? Sua candidatura é caçada e você pode ir preso, as pessoas podem tentar incriminar os seus adversários. E aí? Será que dá para provar? Você terá tempo hábil para provar que não foi você que fez essa contratação? Será que dá para identificar de maneira rápida, célere, de onde partiram essas mensagens? São só questionamentos, pessoal. Objetividade e subjetividade são coisas meio, bem complexas. Bem complexas. A gente não sabe qual seria a interpretação. A gente não sabe se o acusado teria tempo hábil para resolver esse problema, para provar sua inocência, em tempo de manter sua candidatura até o dia da votação. A pessoa pode ser prejudicada também, ela pode ser suspensa e pode ter que ficar um tempo sem fazer campanha, até que prove sua inocência. Então, é temerário. Juízo de valor, zero. Estou falando nada. Estou apresentando para vocês aqui fatos, porque é assim que esse canal opera agora, porque eu não quero dar o desgosto à minha família de ser preso. Por mim, estava até tranquilo. Minha preocupação seria meus cachorros em casa e a vergonha que a minha família passaria. Então, apresento fatos e vocês chegam às suas conclusões. Eu acho temerário. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejam bem, surgiu agora o boato de que o Roberto Jefferson estaria disposto a fazer uma delação premiada. Ed, você está sabendo de alguma coisa? O que eu posso falar para vocês é o seguinte: pessoas do PTB iriam encontrar com o Roberto Jefferson hoje para entender o que está acontecendo. Essa é a informação que eu tive. Tá? Delação do Roberto Jefferson. Se for verdade, o que eu duvido, não tem nada a temer. Nada. Absolutamente nada. Se não for verdade, a gente tem que ver se o produtor de fake news, dessas fake news, será punido. Estão entendendo? Mais um critério meio que subjetivo que permeia o cenário político brasileiro. Mas enfim, não tenham medo. Primeiro, pode ser mentira. Acredito que seja. E se for verdade, não tem nada o que dizer do presidente. Beleza? Tamo junto. Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Forte abraço e a gente se vê por aí.